paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. A partir do verso 6, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua rica palavra, que é viva e eficaz, que fala, Senhor, aos nossos corações, pois é a tua revelação, Senhor, para nós, é poderosa para nos transformar, para nos aquietar e para nos confortar. Que nessa noite, ó Deus, o teu Santo Espírito venha a nos edificar, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. A carta de Paulo aos Filipenses foi escrita durante a prisão domiciliar de Paulo, enquanto ele esteve em Roma. Essa prisão é relatada no final do livro de Atos, Atos capítulo 28, relata que Paulo passou um tempo preso domiciliarmente em Roma, certo? E durante esse período, Paulo escreveu algumas cartas, tradicionalmente as cartas aos Colossenses, Filipenses, Filemon e Efésios. Essas 4 cartas Paulo escreveu nesse período. E a carta aos Filipenses, ela é uma carta endereçada para a igreja de Filipos, que ficava na região da Macedônia. E essa igreja foi a primeira igreja da região do que hoje nós conhecemos como Europa. Filipos era a segunda maior cidade da Tessalônica. Já havia sido capital, mas no momento em que Paulo escreve, era a segunda cidade da Macedônia, atrás apenas de Tessalônica. E Filipos, Paulo estabelece a igreja na cidade. Logo ali está registrado no capítulo 16 de Atos. É uma passagem muito conhecida de todos, quando Paulo chega à cidade, e após algumas semanas pregando o evangelho ali, ele é preso, ele e Silas são presos, e durante a noite Deus envia um terremoto que destrói as correntes, os muros, as grades da prisão, e dali Paulo e Silas saem, eles são depois reconhecidamente perdoados pelas autoridades locais, pois não havia motivo para prendê-los, mas eles saem da cidade e dali vão seguir o que seria a segunda viagem missionária de Paulo. Mas a igreja de Filipos sempre permaneceu em íntimo contato com Paulo, mesmo que distante. Junto com a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos era uma das principais mantenedoras do ministério evangelístico de Paulo. As igrejas de Filipos e Tessalônica eram quem sustentavam principalmente o apóstolo durante suas viagens missionárias, permitindo que ele se dedicasse exclusivamente à pregação do evangelho, onde quer que ele estivesse. E os irmãos, então, muitos anos depois,
Cerca de 10 anos se passaram entre o período em que a igreja havia sido fundada até o momento em que Paulo escreve a sua carta. Paulo está preso. E a igreja, então, se vê temerosa, porque sabia que Paulo estava preso, sabia de sua dificuldade, sabia que, além da questão de que ele não estava publicamente pregando o evangelho, como ele assim fazia, ele também deveria estar passando necessidades, porque ele não podia trabalhar. Então, a igreja, sabendo disso, ela fica preocupada, ela fica angustiada. Então, a igreja reúne, dentro de suas posses, uma oferta, e envia uma oferta para Paulo, que estava em Roma. Essa oferta é enviada através de um irmão chamado Epafrodito. O relato dessa história está no capítulo 2 da carta aos Filipenses. A igreja envia a oferta até Paulo. Durante o caminho, Epafrodito adoece, quase que morre, mas Deus preserva a sua vida e ele chega até Roma. E aí, a igreja, que estava triste, porque Paulo estava preso, estava preocupada com a situação de vida de Paulo. Então, e a igreja também não estava somente preocupada com Paulo, ela estava também preocupada com situações que estavam surgindo em seu meio. Por causa dessa questão da perseguição, os irmãos estavam tendo uma tendência a se individualizarem. Como assim? Cada um estava começando a pensar apenas nos seus próprios interesses e não mais no interesse do corpo de Cristo. Então, por causa disso, estava começando algumas divisões na igreja, algumas dissensões, algumas brigas. No capítulo 4, Paulo escreve diretamente para duas irmãs, Evódia e Síntique, que estavam intrigadas, que estavam em inimizade. E a igreja também estava se preocupando com a influência do judaísmo, que provavelmente vinha de Tessalônica e vinha de Bereia, cidades que tinham forte presença de judeus, e estavam tentando convencer os irmãos de que era necessário aderir às cerimônias da lei, como a circuncisão e a guarda de dias e comidas. Então, a igreja estava preocupada com Paulo, mas ao mesmo tempo estava preocupada com as ameaças que estava tendo, sejam internas de divisão, sejam externas do judaísmo. E aí a igreja, na verdade, pede que Paulo envie Timóteo, que já nessa época era tido como o sucessor do apóstolo Paulo, aquele que iria levar adiante o ministério de Paulo, conduzir as igrejas que Paulo havia fundado, numa possível ausência do apóstolo. Então a igreja queria que Paulo enviasse Timóteo, só que Paulo não podia enviar Timóteo, porque Timóteo era o único que já estava ali com ele. Diante da sua prisão e preocupado com as igrejas, Paulo começou a enviar seus companheiros para muitas igrejas para fortalecer. Então ele enviou Tito para Creta, ele enviou outros cooperadores para a região de Éfeso, outros para a região de Corinto, e aí Paulo ficou só com Timóteo. Então Paulo não poderia atender o pedido dos filipenses. Era uma igreja muito querida por ele. Era uma igreja que o apoiava, seja financeiramente, seja espiritualmente em oração. Só que ele não podia enviar aquele que era o seu único auxílio naquele momento. Então Paulo estava numa situação difícil. E somente a inspiração do Espírito poderia fazer com que ele escrevesse de tal forma a edificar a igreja, só que sem machucar a igreja, porque ele não iria atender ao pedido da igreja, ele não poderia atender ao pedido da igreja. Então, diante disso, Paulo escreve a carta aos Filipenses, primeiro relatando a sua condição. Então, o capítulo 1 vai ser uma descrição de Paulo tentando acalmar os irmãos, dizendo: olha, eu estou preso, mas o evangelho não. Eu estou aqui nessa cidade de Roma, nessa casa, cercado por soldados romanos, mas o evangelho não está preso. O evangelho continua a se espalhar. O evangelho se espalha porque, mesmo aqui, eu prego aos soldados que estão me guardando. E eu sei que vocês aí em Filipos também pregam o evangelho. Então o evangelho não está preso. Eu sou só um cooperador, dentre muitos. Mas
os outros e também vocês têm o dever de fazer com que o evangelho siga adiante, que o evangelho prossiga. Essa é a mensagem do capítulo 1. No capítulo 2, Paulo vai começar a combater uma inimizade, uma divisão que havia dentro da igreja. E ele vai combater essa inimizade dando o exemplo do próprio Cristo, que não se apegou à sua glória, mas que se esvaziou, veio à terra, se humilhou e veio até nós para nos salvar. Então, diante desse exemplo de humilhação, Paulo mostra para a igreja: nós não temos argumentos para nos exaltar, nós não temos argumentos para nos ensoberbecer, porque afinal toda divisão surge da soberba, surge da vanglória, da exaltação, do egoísmo. E Paulo então exorta os irmãos no capítulo 2 a desenvolverem a sua salvação tendo como exemplo o próprio Cristo. Essa é a mensagem do capítulo 2. Ainda no capítulo 2, Paulo vai dizer que não vai enviar Timóteo, mas que vai enviar Epafrodito e que a igreja o recebesse bem. No capítulo 3, ele vai falar contra os falsos mestres, vai combater essas ideias judaizantes que estavam tentando entrar na igreja e distorcer o evangelho de Cristo. Paulo vai dizer a esses irmãos que esses falsos mestres, na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. Eles têm uma aparência de piedade, eles têm uma forma de santidade, mas eles são inimigos do evangelho. E aí no capítulo 4, já na sua conclusão, Paulo vai fazer um pedido direcionado para o amor fraternal entre Evódia e Síntique. E aí ele vai escrever uma série de mandamentos, uma série de ordens para a igreja, até terminar a carta. E é aqui, nessa série de mandamentos e ordens, que se encontra o texto que nós lemos, onde o primeiro mandamento, a primeira ordem que Paulo diz expressamente para a igreja é: não andem ansiosos de coisa alguma. E aqui está a ordem de Paulo: não se preocupem, não fiquem ansiosos por nada. E nós já vimos que a igreja, aparentemente, tinha motivos para estar ansiosa. Seu pastor fundador, pelo menos, estava preso. O seu sucessor não poderia vir atendê-los. A igreja estava sofrendo ameaças, heresias tentando entrar na igreja. Então, uma perseguição estava começando. Então, provavelmente, aos olhos humanos, eles tinham motivos para estar ansiosos, para estarem preocupados. Mas Paulo escreve para eles: não andem ansiosos, não andem preocupados de coisa alguma. Por quê? Nós vamos chegar no motivo daqui a pouco. Mas é interessante o antídoto, e é essencial o antídoto para a ansiedade que Paulo nos mostra aqui. No verso 6 ele diz: porém, e aqueles que são do meu agrupo, eles sabem que eu gosto desses porém, dessas conjunções, né? Porém, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Paulo dá um mandamento: não andem ansiosos, certo? Mas o que é para a gente fazer, Paulo? Colocar diante de Deus nossas petições e súplicas, nossas orações. Paulo está falando algo que Pedro vai falar muito próximo em sua primeira carta, no capítulo 5, quando Pedro diz: lançai sobre ele, o Senhor, as vossas ansiedades. E a imagem que Pedro traz de um lançar é a mesma imagem que Paulo traz de uma oração. Porque a oração, nesse contexto aqui que Paulo está falando, é como um lançar. Quando Paulo fala: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ele está falando assim: joguem diante de Deus aquilo que vocês precisam.
Joguem diante de Deus as vossas petições, as vossas súplicas, a vossa oração. Lancem sobre Ele as vossas orações. A imagem que Paulo traz aqui é de alguém derrotado. Quando há esses filmes de época, de guerra, quando um exército vence outro, o exército derrotado, a atitude dele é jogar a espada ao chão. Ele joga a espada e o escudo em sinal de rendição. A imagem que Paulo traz aqui, que ele ordena para que tenhamos, é uma imagem de pessoas rendidas. É uma imagem de pessoas que, na verdade, foram vencidas, foram derrotadas, que não tem mais como lutar aquela batalha. Mas, pensando nesse contexto, que batalha é essa? Contra quem estamos lutando nesse contexto da ansiedade? Essa batalha é a batalha da incredulidade. É a batalha da falta de confiança em Deus. A oração nada mais é do que um atestado de que nós não somos fortes o suficiente. A oração nada mais é do que um pedido de alguém que está entregue. Por que nós oramos? Se não para pedir que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Você ora para afastar essa cadeira daqui? Provavelmente não. Mas você ora, como nós já oramos essa noite, para Deus converter aquele familiar, aquele parente, aquele amigo, aquele conhecido seu. Porque só Deus pode converter. Você ora para Deus curar, porque só Deus pode curar. Você ora para Deus libertar, porque só Deus pode libertar. A oração é um reconhecimento de que nós somos fracos. É um reconhecimento de que nós fomos derrotados. A oração não é para os fortes. A oração é para a gente fraca mesmo. E nós somos assim, fracos, carentes do Senhor. Então, a oração nesse contexto é um rendimento. É chegar diante de Deus, reconhecendo a nossa fraqueza e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. É lançar sobre Ele as nossas petições. E não há nada de mérito nisso, irmãos. Aqui nós observamos, é na oração que nós observamos o tamanho da graça de Deus. Por quê? Porque não há mérito em nos despir. Não há mérito em reconhecer que estamos derrotados. Que mérito há em se esconder? Que mérito há em reconhecer: eu sou fraco? Se qualquer um de nós reconhecer diante do mundo, somos fracos, o mundo vai rir da cara da gente. Porque não existe glória nisso. Não existe mérito nisso. Mas quando oramos, estamos colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não sou forte o suficiente. Senhor, como o salmista ora, eu me escondo, eu me refugio em Ti. Tu és o meu refúgio. Não há mérito nisso, só a graça. Então Paulo está dizendo: não andem ansiosos, mas lancem, apresentem diante de Deus as petições, as vossas orações. Reconheçam diante de Deus que vocês são fracos. Com um coração grato, com ações de graças, reconheçam diante de Deus que vocês precisam do Senhor. Então, aqui reside a atitude que nós devemos ter quando a ansiedade bater na nossa porta. Porque Paulo diz: não andem ansiosos de coisa alguma, mas coloquem diante de Deus as vossas petições. Se você está lutando contra a ansiedade, o antídoto para combatê-la não é buscar resolver nas suas forças aquilo que está lhe tirando a paz.
O antídoto para a ansiedade, de acordo com o texto que nós estamos lendo, é colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas súplicas, com ações de graça. E quem pede, irmãos, diante de um Pai tão amoroso como é o Senhor, quem pede não usa palavras sofisticadas. Porque Deus conhece a nossa estrutura. Quando você vai pedir algo para alguém que é próximo seu, seja o seu cônjuge, seja o seu pai ou o seu filho, você não vem com palavras eloquentes, bonitas, fazendo toda uma situação. Você pede como alguém que você pode, de verdade, colocar diante daquilo ali e dizer, me ajude nisso aqui. Você pede. E o que Paulo está dizendo aqui é que a gente deve fazer isso com Deus. Deus sabe se o que está nos causando ansiedade é uma preocupação com relação à nossa situação financeira. Deus sabe se o que está nos causando ansiedade, que está nos tirando a paz, é uma preocupação com relação à nossa saúde, à saúde de um ente querido. Deus sabe se o que está nos causando ansiedade é uma questão dentro da igreja, dentro do ministério. Deus sabe. Deus sabe o que é que está afligindo a gente. Nós não precisamos de palavras bonitas, porque isso é o que, como Jesus disse, é o que os gentios fazem, é o que aqueles que estão distantes de Deus fazem. Eles tentam falar palavras bonitas como se as palavras bonitas fossem comprar a resposta de Deus. Como se Deus fosse um juiz de um tribunal terreno que gosta, que preza pela a linguagem rebuscada. Deus sabe os nossos pensamentos, irmãos. Então, quando apresentemos as nossas súplicas diante de Deus, não precisamos de palavras eloquentes, precisamos dizer tão somente, Senhor, isso aqui está me preocupando. Senhor, o irmão está lutando contra o pecado e está perdendo nessa batalha. Ajude ele. Senhor, meu filho está desobediente, está andando no caminho da perdição. Converta ele. Senhor, eu sei que pode ter uma demissão na minha empresa. Que não seja eu. O Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe que eu preciso desse trabalho. Não permita que seja eu que venha a sair. Irmãos, não precisamos de palavras eloquentes. Não estamos falando com um juiz terreno. Estamos falando com o nosso Pai. E é isso que Paulo está dizendo aqui para a gente. Em tudo. Não pense que, porque um irmão está passando por uma luta tão grande e a sua, aos seus olhos, parece tão pequena. Mas se isso está lhe causando ansiedade, a palavra de Deus diz, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Em tudo. Esse é o contraste. Como não andar ansioso com essa situação, Paulo? Como a igreja de Filipos poderia ficar em paz, colocando diante de Deus as suas situações? E é exatamente isso que a oração produz. Porque no verso 7 Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, quando colocamos diante de Deus as nossas petições, quando nos rendemos, quando deixamos de lado a nossa incredulidade, quando deixamos de lado o nosso egoísmo, quando deixamos de lado a nossa própria força de confiar em nós mesmos, a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. E essa paz, no original, é justamente aquilo que a gente imagina por paz. É tranquilidade, é sossego, é calmaria. É isso que Paulo está dizendo.
Apresentem diante de Deus as vossas orações. Coloquem diante de Deus as vossas petições. Coloquem de Deus, supliquem a Ele. E a paz, a tranquilidade, o descanso, o sereno, a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. É interessante que Paulo fala que a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente. O coração, no entendimento dos judeus, era de onde provinha tudo que tem no homem. Todos os desejos, impulsos, emoções, as vontades vinham do que os judeus entendiam, vinham do coração, vinham das entranhas do homem. Quando Paulo fala que a paz de Deus guarda o nosso coração, ele está dizendo o seguinte: quando nós colocamos diante de Deus as nossas orações e súplicas, a paz que vem do Senhor protege, guarda, como um escudo, como um muro, protege as nossas emoções, as nossas vontades. Porque quem já esteve ansioso sabe que a ansiedade ela mexe primeiro com as nossas emoções. Ou você pode ficar muito irritado com qualquer coisa, irritadíssimo. Ou você pode ficar muito triste. Ou você pode ficar desanimado, desesperançado. Ou então, mexe com também as suas vontades. Você não quer... Ou você... Eu conheço pessoas que descontam às vezes na comida, ou você para de comer, ou você come muito, você deixa de comer, ou você para de trabalhar, ou você para de vir para a igreja. Mas a ansiedade, ela também mexe com as nossas vontades, com as nossas ações. Às vezes a pessoa perde a vontade de viver. Às vezes ela fica triste, ela fica desanimada, ela fica com raiva. Enfim, a ansiedade, ela tem várias consequências no coração, na vontade, nos desejos do homem, nas emoções dele. Só que Paulo diz que aqueles que apresentam diante de Deus as suas orações, as suas súplicas, as suas necessidades, aqueles que reconhecem, que abrem mão de sua própria força, esses têm suas emoções guardadas, preservadas. Têm suas vontades preservadas, protegidas por Cristo Jesus, pela paz que vem dele. Em outras palavras, quando nós apresentamos diante de Deus as nossas orações, as nossas emoções, elas são preservadas. E aí a gente consegue entender outras coisas que a gente lê nas Escrituras. Por exemplo, a gente consegue lembrar do Salmo 3, quando Davi fala, perdão, do Salmo 4, quando ele fala: mesmo perseguido por seus inimigos, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono. Ele não ficava desesperado, porque ele apresentava diante de Deus as suas queixas. Davi diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então Davi diz: eu já clamei a Deus, eu já apresentei diante de Deus. E a paz que vem de Deus me faz ficar tranquilo, me faz conseguir dormir. A gente consegue entender o que ele fala no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. O medo é uma emoção que decorre da ansiedade. Então, como andar no vale da sombra da morte e não ter medo? Apresentando diante de Deus as vossas petições, as vossas súplicas e as vossas orações. A paz de Deus guarda o nosso coração, as nossas emoções, as nossas vontades. Mas a paz de Deus também mantém o nosso juízo no lugar. Porque ele diz: a paz de Deus guardará a vossa mente, os nossos pensamentos, nosso intelecto. Provavelmente você conhece alguém que, por questões de ansiedade, às vezes perde, como a gente diz aqui popularmente, perde o juízo, mas fica com os pensamentos, a mente fraca. Porque isso também pode ser uma consequência da ansiedade. Mas Paulo diz que a paz de Deus guarda a nossa mente. Ele protege a nossa mente. Ele protege os nossos pensamentos. Ele não permite que nós venhamos a
desvanecer, a ficar com a mente virada. Ele não deixa que isso aconteça, porque a paz dele nos guarda. E esse guardar aqui é justamente como um escudo. A imagem que Paulo tem aqui é de um escudo. E com certeza ele via muitos escudos diariamente na sua prisão. Ele via soldado todo dia. Então ele estava ali vendo e ele diz: a paz de Deus é como o escudo desse soldado, que protege ele da cabeça aos pés. Mente e coração. A paz de Deus nos guarda, nos protege. E aqui tem uma coisa fantástica. Estava meditando novamente no texto, nessa madrugada, e Deus me levou para o texto de Provérbios, capítulo 30. Acho que é capítulo 30. E aí, hoje de manhã, o irmão Charles me mandou um texto, uma mensagem, que me trouxe à mente outro significado desse escudo. Porque o escudo, ele protege. Mas na guerra, e principalmente na guerra, no estilo de guerra dos romanos, o escudo também fazia o soldado avançar. Os romanos, quando o irmão mandou essa mensagem, eu lembrei dessa cena. Os romanos, eles adquiriram dos gregos uma técnica que era assim: você tinha na frente do pelotão uma tropa de pessoas com escudos, e atrás dele tinha soldados com lanças. Então qual era a ideia que eles faziam, a tática? Os que tinham escudo andavam para frente para proteger, e aí os que vinham atrás davam a espetada na lança, matando quem estava na frente. Então o escudo, ele servia como para proteger o exército, mas também servia como uma forma do exército avançar. Porque na medida que eles iam avançando com o escudo, os soldados que vinham atrás iam derrotando os inimigos na frente. Esse guardar, esse escudo, não faz apenas com que a nossa mente e o nosso coração se mantenha no lugar. Ele não apenas nos protege, mas ele também nos leva a avançar. Por quê? Porque ele vai nos mostrar que, ao avançar, mesmo diante de um inimigo que é poderoso, que é forte, esse escudo nos protege. E quando estamos protegidos, quando estamos assegurados, nós tendemos a ir para frente. Se você está no mar, e você está no raso, você está sentindo ali a areia debaixo do seu pé, você vai provando, vai vendo, estou seguro. E você vai indo. Você vai indo. Da mesma forma, aqueles que têm o coração e a mente guardados em Cristo, que recebem a paz de Deus, eles têm a mente no lugar, eles têm o coração enraizado em Cristo e eles avançam. E aí é como Paulo fala no capítulo 1 da carta, quando ele diz: eu estou preso, mas o evangelho não. Eles estão me perseguindo, eu estou aqui, mas o evangelho que guarda, a paz de Deus que guarda o meu coração e a minha mente, me permite avançar. Como, Paulo, você vai avançar? Eu vou pregar para o soldado que está aqui comigo todo dia. Eu vou pregar o evangelho. O reino de Deus vai avançar. O reino de Deus vai crescer. Porque eu estou guardado em Cristo. Eu tenho essa segurança. Eu tenho a segurança de que se eu for para um desconhecido, para uma região em que minha vida seja arriscada, a paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente. O escudo também nos faz avançar. E essa paz de Deus é algo que só Deus pode dar. A paz, o descanso, no meio da ansiedade, é algo que só Deus pode dar. Porque somente Deus é o príncipe da paz. Nós nos lembramos, por exemplo, do texto de João, capítulo 14. João capítulo 16. Que Jesus diz: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou, e eu não a dou como o mundo a dá. Jesus disse para os seus discípulos, para nós, filhos de Deus: eu vos dou
a minha paz. Nós, que somos filhos de Deus, já temos essa paz. Isso que é importante a gente ter em mente. Cristo já nos garantiu a paz. O que é que a gente então precisa fazer para receber essa paz que já está garantida por nós por Cristo? Apresentando diante de Deus as nossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Cristo garantiu a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode atrelar para si esse poder. Eu tenho paz. Eu não posso conferir paz a ninguém. Você não pode conferir paz. Somente Deus, somente Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o detentor da paz. E aí Ele diz para os seus filhos: eu vos dou a minha paz. Então a paz que você precisa, você que é filho de Deus, já está garantida por Cristo. O que é que nós precisamos fazer então? Como os pentecostais dizem, a gente precisa tomar posse dessa paz. É ir em Cristo, através da oração, e receber essa paz. É a única coisa que a gente precisa, irmãos. Não há mérito nisso, não é como se a gente precisasse, como os judeus aqui de Filipos diziam, você precisa se circuncidar para ter essa paz. Não, já está garantida. O que você precisa é se despojar de sua autoconfiança, se despojar da sua própria força, é apresentar diante de Deus as suas petições, e essa paz que já está garantida vai vir até você, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. A paz de Deus vai nos guardar. A paz de Deus vai nos guardar. Então, e eu falei que o motivo de por que não devemos andar ansiosos e porque temos certeza dessa paz, eu ia dizer mais à frente. Por que temos certeza dessa paz que receberemos? Porque Cristo já garantiu, e por causa de algo que Paulo escreve no final do verso 5. A frase parece solta, mas na verdade ela é essencial para o que Paulo está dizendo. Ele diz: perto está o Senhor. Alguns comentaristas vão dizer aqui que Paulo está fazendo menção à vinda de Cristo. O Senhor está perto de vir. Porque expressões semelhantes se encontram em outras cartas com esse sentido. Mas, nesse sentido, nesse contexto específico, onde Paulo está falando de ansiedade, de paz, parece que esse sentido, essa expressão tem um outro sentido. Está dizendo o seguinte: apresentem diante de Deus as vossas petições, porque o Senhor está perto. Deus não está distante dos seus filhos. Deus não está longe do seu povo. Ele está perto. Perto está o Senhor. E aí ele diz: não andem ansiosos. Deus está perto de nós, irmãos. Nós tiramos isso da nossa própria vida. Se você está segurado por algo, você não fica perturbado. É interessante isso. Quando uma criança pequena, ela não encontra os seus pais ou avós, um rosto semelhante, ela fica o quê? Ela fica desesperada. Pode ser quem for, ela fica desesperada. Ela fica desesperada. Você pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo, ela vai olhar para você e ela vai gritar, espernear na sua cara. Mas a partir do momento que ela vê o pai ou a mãe, o que é que ela faz normalmente? Ela se acalma. Porque ela olha para aquela pessoa: esse aqui eu conheço, esse é meu pai, essa é minha mãe, esse eu conheço. Então a presença do pai, a presença da mãe, acalma. Paulo diz para os filipenses: o Senhor está perto. O Senhor não está longe de nós, Ele está conosco, Ele habita dentro de nós, o Espírito Santo, o próprio Deus habita dentro de nós, Ele está perto de nós, Ele sabe aquilo que tira a nossa paz, Ele sabe aquilo que tira o nosso sono, Ele sabe aquilo que nos causa tristeza. O que é que precisamos fazer? Apresentar diante de Deus as nossas súplicas, e Ele vai nos guardar.
E aí a gente entende porque Paulo diz, não andem ansiosos. Por quê? Porque o Senhor está perto. Como uma criança que não tem medo quando vê seu pai ou sua mãe. A criança só fica calma. É isso que Paulo está dizendo para a gente ser. Como crianças. E aí Paulo diz, verso 8. Finalmente, irmãos. Paulo agora vai nos dizer aquilo que deve estar na nossa mente. Porque o Senhor guarda a nossa mente. E Ele é a paz que vem dEle, remove da nossa mente e do nosso coração a ansiedade, o medo. Mas o que é que a gente deve então colocar na nossa mente? Já que eu não vou me preocupar, já que a minha mente não vai ficar ocupada com as preocupações, o que é que deve estar na minha mente? Paulo diz no verso 8: tudo que é verdadeiro, tudo o que vem da verdade, tudo o que provém de Deus, porque o Senhor é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, tudo que é verdadeiro, consequentemente, nada daquilo que é mentiroso, nada daquilo que provém de Satanás, porque ele é o pai da mentira, deve estar em nossa mente. Tudo que é respeitável. Em outras palavras, se afastem de tudo aquilo que é desonrado, de tudo aquilo que se esconde quando a luz aparece. Tudo aquilo que é desonroso, saia da mente de vocês. Tudo que é justo, tudo o que provém da justiça, tudo o que provém da retidão, tudo o que é reto, esteja em nossa mente. Tudo o que é puro, tudo o que é santo, tudo o que é belo, tudo o que é santificado, deve estar em nossa mente. Tudo o que é amável, e aqui em algumas traduções traz belo, tudo o que é belo deve estar em nossa mente. Não preencha sua mente com coisas detestáveis, com coisas feias, com coisas horrendas. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Tudo aquilo que não é ofensivo a outros. Tudo aquilo que é de boa fama esteja em sua mente. E aí Paulo resume. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, o que eu devo colocar na minha mente na hora da ansiedade? Primeiro, apresente diante de Deus em oração a sua petição. E segundo, preencha sua mente com tudo aquilo que tem virtude, com tudo aquilo que é louvável. Isso vai totalmente na contramão do que a ansiedade nos faz fazer. Quando estamos ansiosos, normalmente, nós parece que é uma arquitetura do diabo. Ele coloca na nossa vista situações trágicas com relação àquilo que a gente está ansioso. Então, por exemplo, se você está com medo de perder seu emprego, aí você vai no celular, aparece lá, notícia. Tarifa aí dos Estados Unidos. Tantas empresas vão cortar empregos. Pronto. Aí pronto. Você já estava ansioso, preocupado com relação ao seu emprego. Aí você vê um negócio desse, não vou ver isso aqui mais não. Ou então, pelo contrário, o que é que a ansiedade faz? Ela vai, não, deixa eu ver aqui se isso pode me atingir. Se essas empresas, vai que a minha esteja. Não, não está, graças a Deus. Tá certo. Aí no outro dia, você liga a TV. Desemprego aumentou no país. Ou então, o preço da cesta básica subiu. Aí você, meu amigo, e agora? Aí, você pode ir, deixa eu ver aqui. Eu vi que tal empresa estava contratando. Você
nem sabe se vai acontecer, mas você já vai. A empresa estava contratando, vou aqui ver. Eita, não está contratando mais. Perceba que a ansiedade, ela não vai lhe levar em direção à solução do seu problema. Porque a ansiedade não quer que você tenha paz. Lembre, a paz vem de Deus. A ansiedade, ela vai querer que você fique ali dependente dela. É isso que ela vai querer fazer. Então, ela vai lhe levar em direção àquilo que vai alimentar ela. É isso que vai acontecer. Só que o que Paulo nos diz é que a gente deve alimentar a nossa mente não com essas coisas. Nós devemos alimentar a nossa mente com aquilo que é virtuoso e com aquilo que é louvável. Então, quando estivermos ansiosos, ou quando a ansiedade bater na nossa porta, apresente isso em oração e vá colocar na sua mente aquilo que é louvável, aquilo que é virtuoso. O que é louvável? O que é virtuoso? Primeira coisa, a palavra de Deus. Vá para Filipenses 4. Vá para 1 Pedro 5, Mateus capítulo 6, Salmo 23. N passagens que existem. Hoje, isso é uma das coisas que a internet é boa. Se você colocar na internet passagens bíblicas para combater a ansiedade, você vai ter lá, ó. Então, não coloque na internet algo que sua ansiedade está direcionando você. Não coloque aquilo que vai minar ela, que vai nutrir a sua alma. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, justo, amável, de boa fama. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Paulo termina, verso 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Em outras palavras, o verso 9 está dizendo o seguinte: não deixe só no seu pensamento, pratique. Coloque em prática, coloque em ação. Se existe algo que, como se fala hoje em dia, que é gatilho para aquela sua ansiedade, coloque em prática, tire aquilo. Se, por exemplo, as suas redes sociais causam ansiedade em você, tire aquilo. Se está conversando com tais pessoas, coloca você nessa situação de ansiedade, se afaste um tempo aquilo ali. Em outras palavras, praticai, não fique só no seu pensamento, porque a gente pode alimentar a nossa mente com aquilo que é virtuoso e louvável, mas se com as nossas ações a gente se coloca ainda em situações em que a ansiedade toma conta do nosso coração, com o passar do tempo, essas situações vão vencer. Vão vencer. Porque, muito provavelmente, isso é o comum, você gasta mais tempo fazendo coisas do que alimentando a sua mente. Você gasta muito mais tempo trabalhando, conversando com alguém, resolvendo alguma coisa em casa ou no trabalho, do que necessariamente alimentando a sua mente com algo que é virtuoso e louvável diretamente, intencionalmente. Você pode dizer, Lucas, mas eu coloco um louvor no meu fone, no trabalho, tal, alguma coisa assim. Só que você está concentrado em fazer outra coisa, então você pode até se concentrar em uma parte do louvor, mas o seu foco está direcionado em outra coisa. Se quando você dá uma pausa, você vai conversar com aquelas pessoas que lhe levam a ter esses pensamentos, essa ansiedade, isso vai acabar vencendo. Então Paulo diz, tudo aquilo que vocês aprenderam, receberam e ouviram, pratiquem. Coloquem em prática, que não seja somente na mente, mas seja nas ações. E Paulo dá uma certeza para nós. Ele termina o verso 9. E o Deus da paz será convosco. Ele está perto e Ele nos dará paz. E perceba, Paulo fala no verso 7. E a paz de Deus guardará o vosso coração. E ele diz no verso 9. E o Deus da paz será convosco. Em outras palavras, sabe o que Paulo está querendo mostrar para nós? Ele está querendo mostrar o seguinte, que a paz que vence a ansiedade em nosso coração está tão somente em Deus. E Deus está perto de nós, Ele será conosco. Como ele escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 3, que Deus vos conceda paz de todas as formas e em todos os momentos.
esse Deus da paz. E como cantamos hoje à noite, Ele veio para nos dar a paz. Eu não lembro exatamente a frase da música, Isaías 53, mas tem um trecho que fala disso. Da paz de Deus. Eu não lembro, mas eu lembro que a gente canta. Mas esse Deus da paz será conosco. Então, em seus momentos de ansiedade e angústia, vá até Deus. Busque-o através da oração. Em vez de fazer suas necessidades e petições conhecidas apenas dos homens, torne elas primeiro conhecidas de Deus. Mas não faça isso como quem exige as coisas de Deus, mas com um coração humilde, grato, porque Paulo diz que nós devemos apresentar nossas orações com ações de graça. Encha sua mente com aquilo que vai nutrir a sua alma e lhe direcionar para Deus, não para a ansiedade. E uma última coisa, porque eu sei que existem pessoas que já lutam contra esse mal há muito tempo. Há muito tempo. E uma coisa que é certa, irmãos, é aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. Pedi, dar-se-vos-á, batei e achareis. Ele disse em uma parábola que nós devemos ser como aquela viúva que ficava ali no pé do juiz, de noite, de noite, de noite, de noite, de noite. Então, se nós temos, e de fato temos, esta promessa da parte de Deus, como nós lemos essa noite, porque está na palavra de Deus é verídico, porque a palavra de Deus é a verdade, e é para o povo de Deus. Então, se estamos no povo de Deus, isso é para nós. Fato. Mas, Lucas, já faz 6 meses que eu estou orando contra isso. E parece que vá mais 6 meses. Porque foi o que Jesus nos disse. Pedi, dá-se-vos-á, batei e achareis. Todo aquele que busca, encontra. É isso que Jesus nos disse. Ele não nos disse, ore tanto tempo. Se eu não responder em tanto tempo, é porque não é para você. Ele não nos disse isso. Ele só disse, ore, peça, peça, peça. E você receberá. Então, essa não é uma promessa vazia. Essa não é uma promessa que talvez seja para aqueles que são mais espirituais. Essa é uma promessa para todo o povo de Deus. Então, nós devemos buscar o Senhor até receber essa promessa. Como aquela viúva, ela ficava no pé do juiz dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E é como um menino que fica no seu pé ali, dia e noite, ele, enquanto você não der, não sai. É dessa forma que nós devemos ser. Então, se você está lutando contra isso há bastante tempo, continue lutando. Continue pedindo. Continue colocando, lançando diante de Deus as suas súplicas. Porque esta promessa é verdadeira. Ela é a palavra de Deus. E aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então, que venhamos a lançar diante de Deus as nossas orações e súplicas. E a paz de Deus será conosco. Amém? Que Deus nos abençoe.